Então, o nosso assunto hoje é renovação íntima, é um assunto muito recorrente na doutrina espírita. Nós ouvimos muitos conceitos: reforma íntima, renovação íntima, mudança, transformação. São tantas palavras, né, que muitas vezes nós pensamos, será que todas elas querem dizer a mesma coisa? Certamente que não. Mas todas elas estão interligadas com um objetivo primordial na vida do espírito. Então, nós vamos procurar ver cada uma dessas questões para que nós possamos entender a renovação íntima, né? O Saint-Clair falou, né, que é importante o nosso esforço de nós nos renovarmos intimamente todos os dias, mas será que é fácil essa renovação íntima, né? O que que significa? Como é que nós conquistamos essa renovação íntima? Então, é um assunto muito amplo, muito profundo. É muito comum nós ouvirmos falar em reforma íntima. E eu andei pensando, estudando, analisando, e pensei, talvez o termo mais apropriado seja renovação íntima mesmo. Porque quando nós pensamos em reforma, daí eu faço uma pergunta. Se nós vamos fazer uma reforma, nós fazemos uma reforma por quê? Porque alguma coisa está precisando ser reformada. Então, por exemplo, se alguém pensa, eu vou reformar minha casa, é porque estragou, né? Estragou, precisa reformar. Agora, se eu falo, eu preciso renovar a minha casa, é outro sentido. Porque a renovação, tudo pode estar bem na casa, não tem nada estragado. Mas a pessoa sente necessidade de renovar, modernizar, né, trazer coisas que têm uma outra funcionalidade. Então, já tem uma diferença grande aí sobre essa questão de reforma e de renovação. Então, nós vamos tratar renovação íntima como mais apropriado. Agora, nós ouvimos muito, então qual a diferença com mudança, qual a diferença com transformação? Estão todos ligados. A renovação íntima precisa de mudança, e a mudança que leva à renovação, e a renovação que leva à transformação. Então, vamos procurar entender um pouquinho, mas fala, nossa, esses assuntos não são assim tão simples. Então, vamos retomar só algumas questões da doutrina espírita, para que nós possamos entender onde, né, onde se encaixa a renovação íntima, que papel que a renovação íntima tem na questão da doutrina espírita. Então, a primeira questão, gente, que é importante para nós, é que muitas vezes nós temos aquela ideia que a doutrina espírita trata sobre a vida, né, espiritual, trata sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, também trata de todos esses conceitos fundamentais para nós entendermos a questão do espírito. Mas não é só isso, isso é um conjunto de princípios, porque o objetivo de todos esses princípios e todos esses conceitos em relação à realidade do mundo espiritual, à imortalidade, à reencarnação, é conscientizar o espírito do seu papel no processo de autoaperfeiçoamento, no seu papel que o espírito tem na sua transformação, né? E qual é o engajamento que o espírito tem nesse processo de transformação, nessa tarefa. Então, vamos dizer que uma questão essencial da doutrina espírita não é simplesmente trazer o conhecimento, mas que este conhecimento auxilie o espírito no seu processo de autotransformação. É a conscientização, né, de nós sabermos quem nós somos, qual o nosso papel, não só na transformação de nós próprios, mas na transformação do mundo. Então, isso significa que a doutrina espírita tem como meta o caráter evolutivo, né? E aí não é só do espírito, é o caráter evolutivo de tudo que existe. Então, que caráter evolutivo é esse? Que meta é essa que a doutrina espírita sempre nos aponta, né? É aquele processo em que nós, espíritos,
iremos provocar, né, ou passar por uma grande transformação que é do estado primitivo para o estado angelical. Aquilo que nós ouvimos muito, os espíritos são criados inscientes, né, ignorantes do conhecimento para até para atingir a perfeição. É essa grande transformação que todos nós espíritos iremos sofrer ou passar, né? Nós sairmos do estado primitivo e angelical. E para isso é fundamental, né, que nós tenhamos consciência de que essa é a nossa meta e qual é o nosso papel nessa meta, né? Então, é sairmos da insciência e passarmos a atingirmos a plenitude. Isso não é uma coisa simples, né? Nem um pouco, né? Nós falamos assim, mas não é nada simples. Então, vamos pensar o seguinte: que processo evolutivo que o espírito, né, passa? Qual o processo evolutivo? Então, vamos pensar, origem, né? Nós temos todos os potenciais nos quais Deus nos criou, né, em potencial, todos em estado primitivo. O nosso destino é a plenitude, quer dizer, fazer com que todos esses processos, esses potenciais se desabrochem, né? Para isso é necessário que aconteça o quê? Nessa trajetória, isso é uma trajetória, né? Da origem para o destino, todos nós espíritos iremos iniciar uma trajetória, né? E nessa trajetória acontecerão muitas mudanças, muitas renovações para que a transformação ocorra, né? Para que a transformação se concretize. Então, qual que é o trabalho do espírito nesse processo evolutivo, né? Então, é operar, é realizar a grande e profunda transformação da sua condição primitiva inicial até a plenitude. E, com isso, desenvolver a consciência de si mesmo. Agora, essa trajetória, essa transformação, ela não é assim tão, né, simples, né? Não existe um tempo, né? Nós não podemos falar num tempo. Eita, não tem tempo. E como é que se dá esse processo de transformação que nós chamamos aperfeiçoamento do espírito? Então, aí nós começamos a entender o papel da renovação. A renovação íntima, ela é fundamental para que aconteçam todas as transformações. É fundamental. Se não houver renovação, nós não conseguimos fazer essa transformação, porque a transformação ela atinge a estrutura do espírito. São transformações profundas em que nós, espíritos, iremos passar. É muito profundo. Porque quando nós falamos mudança, as mudanças têm um grau, né? A renovação tem um grau. E todas elas irão contribuir para a transformação. A transformação é muito maior e muito mais profunda, e ela vai mexer na estrutura do espírito. Isso não é tão simples. Então, que vai contribuir para toda essa renovação, que vai atingir a transformação? Então, todas as experiências e vivências que nós espíritos temos na vida material, na vida espiritual, todas, né? E todas essas experiências, as mais significativas, as mais profundas, elas vão sendo incorporadas no nosso patrimônio como espírito, porque ao longo da nossa trajetória nós vamos construindo um patrimônio que vai nos caracterizando, né? Vai mostrando qual é a nossa característica, a nossa individualidade, a nossa identidade, né? E esse patrimônio, eles vão formando, vão contribuindo para que o espírito tenha estruturas estáveis, para que consiga o quê? Elaborar o aprendizado. Porque a nossa questão não é só aprender, né? Nós precisamos aprender, elaborar esse aprendizado. Só assim que acontecem transformações. Se não houver essa elaboração, é muito difícil uma transformação significativa. Então, é muito comum, isso não tem nada de equivocado, errado, né? É comum que conforme nós vamos adquirindo esse patrimônio, nós vamos adquirindo estruturas estáveis, tem um período
onde nós temos nós vamos condicionando e vamos nos acomodando a essa estrutura, a esse tipo de conhecimento que foi adquirido. Então, todos nós formamos um padrão, né, que tem a ver com conhecimento, com a nossa atitude, com os nossos valores. Então, nós temos um padrão que é criado com todas essas experiências e vivências. Mas chega um momento em que esses padrões, né, não servem mais para outras experiências que nós iremos passar. Então, aí é o momento em que é necessário uma renovação para que esses padrões possam ser modificados. E existem, é claro que, facilitadores para nós conseguirmos mudar esses padrões, porque muitas vezes você fala assim: ah, é fácil mudar? Não, não é fácil mudar. Não é assim tão simples, porque quando nós temos um padrão de comportamento, de conhecimento, de atitude, de valor estruturado, essa estrutura não é modificada assim, simplesmente com uma outra experiência, com uma outra vivência. Precisa ter um contexto diferente para que vão facilitar nós mudarmos esses padrões que já não servem mais para outras experiências que nós iremos ter. Né? Então, esses novos contextos que nós chamamos é quando nós vamos viver numa outra realidade social, familiar, num outro tempo, num outro espaço, né? Numa outra condição biológica. Então, essas experiências que nós chamaríamos da reencarnação são facilitadores para que nós possamos mudar os padrões que já não são mais úteis. Então, olha só o processo que é necessário que todos nós possamos passar para entendermos para conseguirmos fazer essas mudanças, essas transformações. É claro que quando a quebra desses padrões, a mudança desses padrões, não acontecem apenas quando nós reencarnamos, mas quando nós também desencarnamos, né? Essas experiências profundas, amplas, elas vão nos auxiliar, são grandes facilitadores para que nós consigamos, né, aos poucos ir mudando esses padrões, quebrando alguns condicionamentos e algumas acomodações. Então, por isso que é necessário essas experiências de vida encarnada, de vida desencarnada, para que nós possamos não só construir o nosso patrimônio como espíritos, mas também, né, esse patrimônio ele precisa ser modificado, né? Eles têm, vamos dizer, têm validade, né, num determinado momento, num determinado período, mas a essência, né, da transformação do espírito, não, essa é permanente, essa vai só se ampliando, só se enriquecendo. Então, o que mais? O que que nós. Ai, ai, está com algum probleminha aqui. Está com algum probleminha aqui. Isso. O que que nós precisamos renovar, né? É claro que quando nós falamos assim, cada reencarnação, pode ser cada desencarnação também. Mas vamos usar o exemplo da reencarnação, porque fica mais claro para todos nós o que que nós precisamos ir renovando. No caso de cada encarnação, ou cada reencarnação, conhecimentos, né? Os conhecimentos que nós acumulamos, conquistamos, adquirimos em existências anteriores, eles precisam ser renovados porque muitos deles já não servem mais para a realidade que nós estamos vivendo naquele momento, naquela presente encarnação. Né? Então, por exemplo, os conhecimentos que nós adquirimos, né, em existências, vamos dizer que nós tivéssemos tido uma encarnação em 1900, né? Então, os conhecimentos de 1900 eram adequados, apropriados para aquela época, para aquele período, para as conquistas que se tiveram, a humanidade teve naquele período. Né? Então, hoje, se nós reencarnamos hoje, aqueles conhecimentos precisam ser todos renovados, porque não cabem mais para a nossa realidade.
Então, os conhecimentos, e todo tipo de conhecimento, né? Conhecimento tanto das questões físicas, humanas, todas, biológicas, todas eles precisam ser renovados, porque os conhecimentos, nós vamos desvendando, né, o universo aos poucos, então nós precisamos ir renovando esses conhecimentos, ampliando, alguns precisam ser ampliados, outros precisam ser modificados, porque não tem mais validade, e outros vão sendo, abrindo espaço para outros novos conhecimentos. Os sentimentos, né? Os nossos sentimentos também precisam isso, passando por uma renovação, porque cada vivência, cada experiência que nós temos, e dependendo do contexto que nós temos, nós desenvolvemos alguns sentimentos e precisamos ir, né, modificando esses sentimentos, renovando esses sentimentos ou até verificando que esses sentimentos, de repente, não são mais adequados para um outro contexto. Os valores, nossa, os valores modificam muito, então nós precisamos ir renovando valores. Nossa, se nós não precisamos nem muito longe, hein? Né? Os valores de 1950 para cá, nossa, mas mudaram muito, muito os valores. Então, nós precisamos passar por essa reformulação de valores, de atitudes, de comportamentos, de hábitos, né? Então, olha só quantos pontos são importantes e que precisam ser renovados a cada experiência reencarnatória. Né? Por quê? Porque todos esses conhecimentos, sentimentos, valores, atitudes, comportamentos, hábitos vão, né, criar um modelo para nós próprios de visão de mundo. E a nossa visão do mundo precisa ir sendo transformada e sendo mudada, né? Porque aos poucos que nós vamos entendendo o mundo que nós vivemos, aos poucos. Nós não conseguimos em uma, duas, três, quantas reencarnações ou desencarnações forem necessárias, nós não conseguimos ter uma visão do mundo tal como ele é. Então, nós vamos nos aproximando dessa visão de mundo aos poucos. E todos essas experiências que nós temos, o que que eles irão contribuir para todos nós? Né? No conhecimento não é só do mundo, no conhecimento de nós próprios, porque esse processo de transformação está nos ajudando a nós entendermos a nós próprios, conhecermos a nós próprios. E isso é fundamental para nós conhecermos o outro. Né? Isso é fundamental para nós irmos mudando os paradigmas, né, em relação ao mundo que nós estamos vivendo, que paradigmas que nós estamos criando, entendendo, né? Inclusive a nossa visão de Deus. Olha, os conceitos que a humanidade tinha de Deus, ou a visão que a humanidade tinha de Deus em o ano 1000, é muito diferente do que nós temos hoje. De 1000 para 2024, né, foi uma grande inovação que o espírito vai experimentando para conseguir ir, né, renovando a sua visão de mundo, de si, dos conhecimentos, dos sentimentos, dos valores. Então, é muita coisa que está envolvida nessa questão da renovação íntima para chegar na transformação. Agora, é necessário algumas coisinhas, né, para todos nós: desejo, vontade, esforço. Tudo isso também é necessário. Nós temos as experiências que vão acontecer, queiramos ou não, mas é lógico, né, que quando nós lemos na doutrina espírita que fala, né, conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para a sua renovação, né? Então, nós precisamos querer essa renovação, né? Nós até podemos também, sem dúvida, resistir às mudanças, podemos resistir à renovação. Mas a força da vida vai acontecer, experiências que vão acontecendo, né, nas nossas vidas, elas vão, vamos dizer, estimulando, nos impulsionando para nós percebermos que é necessário a renovação, que é necessária a mudança, que é necessário essas reformulações de conhecimento, de valor, de atitude, para nós, né, irmos contribuindo ou construindo a grande transformação.
Mas aí nós, claro que perguntamos, né? Porque nós falamos tudo isso, e aí fica uma pergunta: existe dificuldades para nós fazermos renovação? Existe, existe. Por que que é tão difícil mudar ou renovar? Por que que é tão difícil? Porque nós temos aquela questão que também são necessários, mas ela tem uma certa durabilidade, que são os condicionamentos e as acomodações. Nós precisamos disso para sedimentar o conhecimento, os valores, as mudanças. Nós precisamos. Mas esses condicionamentos e acomodações, eles têm um tempo, eles são temporários, eles são só necessários para nós, né, conseguirmos ir construindo esse patrimônio, né? Quando nós conseguimos incorporar, né, e já elaborar outras questões dentro de nós, aí nós precisamos, né, transformar, modificar esses condicionamentos e acomodações. Nós precisamos mudar, né? Então, precisam ser modificados ao longo da trajetória do espírito. Porque senão o que que acontece? Nós podemos fazer o que? Algumas cristalizações, né? Então, são algumas defesas contra mudanças. O que acontece, né? A pessoa fala assim, não, eu tô bem, né? Estou acomodado, está tudo bem na minha vida, por que que eu vou mexer? Algumas pessoas não falam assim. Não, como que é? Não se mexe no time que está ganhando? Também tem. Então, nós temos essa, e isso não tem nada de errado, faz parte, né? Faz parte. Mas, quando nós lutamos contra as mudanças, quando nós resistimos ou nós nos defendemos dessa renovação necessária, nós temos prejuízos, né? Então, acontecem alguns atrasos e até sofrimentos, né? Então, só para nós termos uma ideia, por exemplo, que não é assim tão fácil mudar, ou renovar, né, não é assim tão simples, né? Às vezes nós fazemos uma brincadeira com as pessoas, né? Mude o look, né? Mude a sua aparência. É fácil. Chega lá e fala assim: olha, a pessoa é morena. Tá, então a semana que vem você tinge o cabelo de loiro, aparece aqui loiro. Outra pessoa tem barba, você fala assim: tira a barba. Outra pessoa não tem barba, deixa crescer a barba, né? Aí você fala assim, é fácil isso para a maior parte das pessoas? Não é assim tão fácil. Porque aí a pessoa não se reconhece, né? Tem essa questão. Isso eu estou falando de aparência, gente, eu não estou nem falando de de valor, de atitude, de comportamento, a pessoa ela começa a ter dificuldade de se reconhecer, né? É claro que tem aquele pessoal que trabalha com arte, tá? Que a cada semana tá com um look diferente, né? Mas eu estou falando assim, na maior parte de nós, né? Eu até lembro de uma situação, porque eu fui pega de surpresa. Eu trabalhava numa unidade de saúde e tinha uma senhorinha lá que fazia tratamento. Aí um dia ela chegou para mim, isso faz tempo, né? Ela chegou para mim com um Velaton, shampoo Velaton, e falou assim: se você tingir o seu cabelo, você vai renovar 10 anos. Aí eu fui pega de surpresa, falei: opa, como? Vai renovar 10 anos. Bom, até hoje eu não usei o Velaton, tá bom? Então, toda semana que ela encontrava comigo, ela me olhava para o meu cabelinho para ver se eu tinha tingido, né? E aquilo foi, né, eu senti um certo, eu falei, nossa, mas não é assim tão fácil, não. Né? Então, para uma parte significativa das pessoas, não é assim tão simples fazer mudanças. E isso eu estou falando uma coisa bem simples, que é a mudança física, da aparência. Quanto mais, né, o comportamento, às vezes nós nos estranhamos fazendo alguma coisa que nós estamos acostumados a fazer, né? Mas é importante, né, a nossa busca, nós encontrarmos maneiras de nós irmos conseguindo quebrar essas questões de acomodação, de condicionamentos, né? O que que acontece quando não há renovação? Nós falamos que tem prejuízos, tem atrasos e tem sofrimentos, né? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 18, que fala da porta estreita, se eu não me engano, né? E dar-se-á aquele que já tem. Isso é uma passagem em que Jesus, né, estava
conversando com o pessoal, ele diz assim: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Né? Fala, nossa, que passagem difícil, né? Dá-se-á aos que já têm e tira-se aos que não têm. Você fala, opa, que quer dizer isso? Né? É uma passagem difícil, né? E eu lembro que eu li uma interpretação do Rodolfo Caligares, que ele fez uma interpretação dessa passagem de Jesus, associando com os meninos de rua. Então, ele disse o seguinte: isso é uma coisa que nós percebemos realmente de fato, né? Que quanto menos nós temos estímulos que nos auxiliem a desenvolver os potenciais, estímulos para mudanças, né? Parece que nós temporariamente deixamos de usar até aquilo que nós já conquistamos. Que no caso dos meninos de rua, o que que ele observou? Uma certa falta de civilidade com eles. Por quê? Porque eles tinham que lutar todos os dias para conseguir comida, para conseguir sobreviver. Então, eles acabavam desabrochando dentro deles os instintos, mais os instintos de sobrevivência do que a convivência em sociedade. Então, ele foi mostrando que é verdade mesmo, né? Quanto mais nós usamos os nossos potenciais, quanto mais estímulos nós temos, quanto mais oportunidades quanto mais nós aproveitamos as oportunidades que tem na nossa vida, mais nós temos conhecimento, mais nós crescemos, mais nós nos aperfeiçoamos. Quanto menos fazendo isso, né, nós ficamos como que o pessoal fala, enferrujado, né? Parece que nós até não conseguimos acessar aquilo que nós já aprendemos. Então, olha que coisa séria isso, né? E nós podemos perceber realmente, né? Quanto menos nós temos estímulos para mudanças, né, mais dificuldade nós temos de renovação e menos potenciais nós desenvolvemos, né? Nós ficamos mais. Né? E isso nós podemos pensar também, não só apenas com os meninos de rua, né? Nós podemos pensar também com as pessoas que estão aprisionadas, né, nos presídios, né? Olha só, né? Não tem estímulos para o desenvolvimento. Então, o que que acontece ali? As pessoas recrudescem, né? Aqueles potenciais ou aqueles valores, né? Menos evoluídos, né? Menos construtivos, né? Então, olha quantas questões sérias para nós pensarmos em relação a isso. Então, é verdade, está mais aqui, né? O que que acontece quando não há renovação? Nós perdemos momentaneamente, temporariamente, a capacidade de usar até aquilo que nós já conseguimos desenvolver, né? Então, existe sim algum atraso, existe uma paralisação até, sabe, do desenvolvimento do espírito. Então, não renovar quer dizer não investir no espírito, né? E o que que isso pode provocar? Bloqueios dos nossos potenciais, né? É como se nós paralisássemos um pouquinho no tempo e ficássemos, né, ali. Aí fica bem condicionado e bem acomodado mesmo, mas um condicionamento e uma acomodação que são prejudiciais para o nosso desenvolvimento, né? Então, e pode até acontecer, que é o que acontece com os meninos de rua e as pessoas prisioneiras, né, que estão aprisionadas nos presídios, né? Uma regressão temporária do que já foi desenvolvido. Não perde, porque aquilo que nós conquistamos faz parte da nossa estrutura como espíritos, é patrimônio nosso. Isso nós não perdemos. Mas pode existir uma regressão temporária onde nós não conseguimos utilizar aquilo que nós já desenvolvemos, né? Existe uma figura, né, que é bem física, é bem material, mas que clareia bem para nós o que que isso significa. Você quebra o braço e engessa. Você fica um tempo com o braço paralisado. O que que acontece quando tira o gesso? Né? Você não consegue movimentar, né? Você precisa fazer fisioterapia para, né, voltar a ter os movimentos do braço, porque ficou paralisado, porque ficou imobilizado, na verdade, né?
Agora, o espírito pode não querer se renovar, não querer mudar? Pode. Gente, nós podemos, nós temos a liberdade de escolha, nós podemos. Pode acontecer realmente de uma encarnação, de um espírito falando, não, eu quero ficar quietinho, não quero mexer, não quero, quero ficar acomodado nessa encarnação e não quero. Pode, claro que pode, né? Nós somos respeitados nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, né? Mas, felizmente, a dinâmica da vida, né, e a renovação, né, são forças divinas, né, que elas vão, de alguma maneira, através de situações que acontecem nas nossas vidas, provocar necessidade de mudanças, né? Por isso que, às vezes, muitas pessoas ficam assim. Nossa Senhora, estou em crise, né? E as pessoas às vezes têm uma visão um pouquinho equivocada das crises, né? As pessoas acham que as crises são ruins. Não são. As crises, elas acontecem. Por que que acontece uma crise? Porque é necessário uma mudança. A pessoa precisa mudar alguma coisa, senão não acontece crise. Então, as crises, elas sinalizam que alguma coisa precisa ser modificada. E aí a força, né, dessas situações da vida vão nos levando, né, a sentir a necessidade de mudanças, e então, e até ir em busca mesmo de mudança e de renovação. É como se nós fôssemos tirados do lugar de acomodação e de condicionamentos, né? E a outra questão é a reencarnação. A reencarnação é um grande processo, um processo maravilhoso que ajuda, né? Que nos tira de algumas situações que são necessárias que sejam modificadas e que às vezes nós não conseguimos modificar, né? Às vezes nós não conseguimos mesmo. Isso não tem nada de, né? Às vezes a pessoa acaba ficando decepcionada consigo mesmo porque eu não consigo mudar. Mas calma, né? Existem graus de mudança, existem algumas coisas que são mais fáceis, outras são bem mais difíceis de mudar, não é assim tão simples, né? Por exemplo, você pode falar assim, eu quero ser uma pessoa mais paciente, né? Aí ensaia, ensaia, ensaia. Fala, não, eu vou ser paciente naquela situação. Chega a situação, a pessoa perde completamente a paciência. Quer dizer, perde paciência, não, né? Nós não perdemos o que não temos, né? Mas a pessoa não consegue se controlar e aí fica decepcionada consigo mesmo. Mas, sabe, estruturas de personalidade, nós não conseguimos mudar assim, né? Numa encarnação. Aí nós precisamos de outros processos que são facilitadores para nos ajudar a mudar. Quando nós mudamos de situação, quando nós mudamos de contexto social, contexto familiar, é, então, contexto econômico, isso tudo são grandes facilitadores que vão ajudar esse processo do espírito de ir fazendo as mudanças, as renovações, para ir, né, provocando as grandes transformações. Então, é um processo delicado, né? Eu acho que nós não precisamos ficar chateados com nós próprios quando nós não conseguimos fazer uma renovação íntima. Por quê, gente? O Carlos de Toledo Resine diz isso com muita propriedade, né? Renovação é a essência da vida do espírito, né? Nós vivemos em meio às nossas criações e nós, conforme nós vamos conseguindo e renovando, as nossas criações vão sendo renovadas e vão adquirindo qualidades, vão adquirindo um aperfeiçoamento que vai nos levando, né, a sair de estados mais primitivos, de situações menos evolutivas, para nós irmos conseguindo atingir a plenitude. Então, é um processo, né? A partir do momento que o espírito, nas fases mais primitivas, né, vai construindo um patrimônio pequenininho, né, simplesinho, né, ele já vai entrando em processos que esse patrimônio vai precisando ser, né, renovado, enriquecido, ampliado. Então, é isso que acontece na nossa vida como espíritos, né? Então, renovação íntima é processo da vida do espírito, né? Nós sempre estaremos nos renovando, porque enquanto nós estamos, né, nos aperfeiçoando, o próximo processo de aperfeiçoamento, ele precisa da renovação, senão nós não conseguimos. E isso é aos poucos, né?
Numa existência, nós podemos ter grandes conquistas de renovação. Em outras, talvez nem tantos. Nem tanto. E isso não é importante. O importante é nós continuarmos no caminho em busca dessas mudanças, dessas renovações. E é importante que nós consigamos olhar para nós próprios e conseguir entender o que eu consigo mudar, o que eu consigo renovar. Às vezes é um pouquinho. Mas esse pouquinho é significativo na questão das conquistas, das nossas conquistas como espírito, né? Aquilo que você fala, gotinha em gotinha, degrauzinho em degrauzinho, é isso que importa. Não vamos conseguir. Ah, agora que eu sou espírita, então eu já vou mudar tudo. Renovei tudo. Não renova, né? Não conseguimos renovar tudo, porque é impossível, essa é a grande realidade. É impossível nós conseguirmos renovar estruturas que precisam de experiências mais profundas, mais prolongadas, né, mais significativas para nós conseguirmos ir quebrando ou modificando padrões, né, que nós nos fixamos em outras existências, ou mesmo aqui. Todos nós criamos padrões de comportamento, de atitude, de valor. Todos nós criamos, né? Então, não é assim tão simples. Engraçado quando se fala em renovação e mudança, possibilidade de escolhas, eu sempre lembro, eu estava lendo até ultimamente a questão lá do, dos valores que existem em alguns países do Oriente Médio. E eu lembro que teve uma época numa das, eu não lembro se foi em Beirute, né? Porque eles estão passando por algumas transformações onde a mulher está conseguindo um pouquinho mais de liberdade, mas muito pouquinho, porque mudar toda a estrutura da sociedade não é também simples. E nessa cidade eles permitiram, né? As mulheres ficaram liberadas de usar burca, né? A grande maioria não conseguiu tirar a burca, não conseguiram, né? Porque elas estavam identificadas com aquela vestimenta. Então, tá vendo? Tinha liberdade, fala, pode fazer, pode tirar, mas elas não conseguiram. Uma grande maioria não consegue, não conseguiu. Então, precisar de mais tempo até elas tirar a identidade daquilo como se fosse algo que fizesse parte delas, para elas conseguirem, né, e ter essa liberdade de mudar, né, o hábito, mudar o padrão. Então, só para nós percebermos que essas questões todas são delicadas e o que nós podemos fazer com todo o conhecimento da doutrina espírita é ir trabalhando aos pouquinhos, né? Cada um dentro do seu ritmo, cada um dentro das suas possibilidades, né? Não precisamos ficar decepcionados com nós próprios porque nós não conseguimos em algum momento, né? O importante é nós estarmos assim, com desejo, com a vontade de fazer. Então, sempre que acontecer a oportunidade, nós iremos conseguir aos pouquinhos. Então, acho que isso que é importante. Doutrina espírita não pede que nós façamos transformações radicais, porque sabe que não é possível, né? É todo um processo que todos nós precisamos viver de ir mudando, transformando, acomodando, né, condicionando e vamos assim, né, seguindo a nossa trajetória, construindo a nossa trajetória rumo, né, a um desenvolvimento pleno, né? Então é isso que nós tínhamos a trazer hoje. É um assunto difícil, complexo. Eu tentei aí, à medida do possível, pelo menos trazer um pouquinho do que a doutrina espírita nos auxilia, nos esclarece. Muito obrigada a todos. Oi, Malu, a gente que agradece aí mais uma vez você estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento e dando esse estímulo para que a gente possa nos melhorar a cada dia, né? Porque é um estímulo, que você colocou esforço, né? E você colocou aí também num dos slides falando da nossa reencarnação, né? E ontem, no Amor e Luz presencial, a palestra foi sobre reencarnação, e eu coloquei uma frase lá, né, que coube na reencarnação e cabe aqui também, também do Chico, né? Que ele falava o seguinte: se a gente em uma reencarnação
conseguir administrar uma má tendência, já valeu a reencarnação. Então, por quê? Porque logo no início você falou assim: ah, será que é fácil? Não, não é fácil. Tanto é que ele fala assim: olha, se você sabe, olha no espelho, faça, né, aquele olhar para dentro de si, conheça-te a ti mesmo e vê aquela má tendência. Uma delas, a gente tem um monte, uma delas. Se uma delas a gente conseguir só administrar para não piorar, já valeu a reencarnação. Porque é muito difícil, né? E Joana de Ângeles também, né? Eu lembrei quando você estava falando, que ela falou assim, ó, seguir o evangelho de Jesus é muito simples, mas é muito difícil. Olha, esse antagonismo, né? É muito simples, mas é muito difícil, né? Mas é que você colocou, cabe o esforço, né? Essa reforma interior nossa, rumo à nossa perfectibilidade, é um processo lento, gradativo, mas primeiro a gente tem que ter a consciência daquilo que a gente precisa melhorar e tentar. Vai pisar na bola, que você falou da paciência. Vai vir uma situação que a gente vai entre aspas, perder a paciência? Vai, mas tenha consciência que perdeu. Vamos tentar de novo. E vamos tentando, até a gente melhorar, né? Faz parte do nosso processo como ser encarnado rumo à perfectibilidade, né? Malu, muito obrigado. A gente agradece de coração aí, mais uma vez, você estar aqui com a gente. Maravilhoso como sempre. Obrigado, viu?